Nessa videoaula nós vamos trabalhar como você consegue montar o seu caderno de estudos. Então presta bastante atenção, toma nota de tudo aquilo que eu for falar para você e, mais uma vez, coloque tudo isso em prática, tá? Se você não tem o costume de assistir a nossa videoaula e não colocar realmente tudo aquilo que a gente passa para você em prática, você não vai ter o resultado que você está esperando, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho dois tipos de caderno aqui. Esse daqui parece mais uma agenda, né? Mas é um caderno também, tá bom? Então eu tenho um caderno pautado, tá? Facilmente é encontrado nos bazares, e um caderno, né, sem pautas, totalmente em branco, que eu mesmo montei com folha sulfite. Então eu peguei a folha sulfite, cortei ela no meio e encadernei ela. Botei uma capinha aqui bonitinha e coloquei ela aqui. Não é A4, tá? A4 é esse caderno, isso aqui é a metade do A4. Então você pode ter esses dois tipos de caderno. Ou você faz um, ou você já compra um feito. Eu gosto mais desse daqui sem pautas, por quê? Porque a gente não se limita às margens do caderno. Mas, independentemente da forma que você for utilizar o seu caderno, os dois são muito válidos. Eu vou deixar esse daqui de canto e vou trabalhar com esse daqui, porque é o mais utilizado aí pelos alunos, ok? Primeira dica, primeira orientação que eu tenho que passar para você. Esteja sempre um caderno individual. Como assim, Eduardo? Um caderno para português, um para matemática, um para informática, um para direito administrativo e assim por diante. É bem melhor você ter um caderno individual, porque você consegue trabalhar com muito mais cuidado, com muito mais tranquilidade os seus resumos dentro dele, ok? Então essa é a primeira dica que eu gostaria de passar para você. Outra coisa, você utilizar algumas canetas coloridas, tá? Eu estou utilizando canetinhas aqui, mas você pode utilizar caneta Bic aí, preta, vermelha e azul. Também não utilize muitas cores, tá? Senão vai ficar meio que bagunçado aí o seu caderno, ok? Uma coisa bem importante é você fazer a repartição do seu caderno. Tem alunos que eles não sabem que o caderno ele pode ser repartido, mas ele pode ser sim. Eu vou te ensinar aqui como que você pode repartir esse caderno. Você pode repartir da seguinte maneira. Você vai fazer uma linha aqui, ó. Faz uma linha. Não vai ficar muito reta, tá? Tá meio que zoadinho aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, você vai fazer a repartição do seu caderno dessa forma, tá bom? Na parte de baixo, você pode colocar o resumo, né? O resumo, ok? Você vai fazer aqui, assim, o resumo. Aqui você vai colocar o conteúdo. Deixa eu colocar aqui, conteúdo, ok? Aqui é o conteúdo, essa parte é a parte do resumo. Essa parte aqui pode ser as atualizações, ou, tá? Ou as observações, ok? Então você pode repartir o seu caderno dessa forma, tá bom? Mas como que ficaria, Eduardo? Aqui dentro da parte do conteúdo, você vai colocar o quê? Aquilo que você, com suas palavras, tá? Vou até escrever aqui, porque isso é importante. Com suas palavras, tá? Porque eu vou falar uma coisa bem séria aqui para você agora. Para que serve o caderno? É para você colocar toda e qualquer informação que você tenha aprendido através da leitura do PDF, da apostila, da videoaula, do audiobook, todo o conteúdo que você tem aprendido no decorrer dos seus estudos tem que passar aqui para o seu caderno, dentro de um espaço bem bacana, bem visível e com as suas palavras. Porque se você pegar o slide do professor, copiar e colocar aqui, se você pegar tudo que o professor escreve na lousa e colocar aqui, isso se chama, deixa eu escrever aqui para você, isso se chama cópia, tá? Cópia. E cópia não serve para gente que estuda para concurso público. Cópia não serve para gente que estuda para concurso público. Por quê? Porque a gente que estuda, principalmente a longo prazo, a gente tem um negócio bem importante, que é a memorização. Então, com as suas palavras, você vai colocar aqui. O que você aprendeu hoje de poderes da administração? O que você aprendeu hoje de português? O que você aprendeu hoje de direito previdenciário? Você vai lá e coloca aqui com as suas próprias palavras. Outra coisa bastante, mas bastante importante mesmo, são as atualizações. Exemplo, se houve uma atualização num decreto, vou colocar um decreto aqui, tá? Decreto, vou inventar um número, 6198/02. Então, esse foi um decreto no qual teve uma atualização. Você vai lá e vai colocando as atualizações, as observações. Por exemplo, lembra da apostila, né, na videoaula da apostila, que tinha um fique ligado, né, que tinha um acento de exclamação lá bem bonitinho, tal, certinho? Você vai lá e coloca as dicas do professor aqui, você coloca algumas observações que você acha pertinente. Ou talvez você pode colocar um negócio chamado palavra-chave, tá? Sabe aquelas palavrinhas na qual a banca repete várias vezes, 10, 20, 30 vezes dentro de uma bateria de questões? Coloca as principais palavras-chave
nesse lado esquerdo do seu caderno. Lembrando que depois você vai fazer associações com as palavras-chave e o conteúdo no qual você colocou aqui. Bacana? Então aqui as atualizações e observações, aqui a parte do conteúdo que você tem aprendido com as suas palavras. Eduardo, e nessa parte de baixo aqui? Se isso daqui já é com suas palavras, ou seja, é um resumo, você vai fazer o resumo do resumo. Então aqui você vai descrever o que você aprendeu no conteúdo. O que aprendi no conteúdo, tá? Então aqui embaixo vai ser um resumo do resumo. Quanto mais sintetizado o seu caderno for, melhor. Outra coisa, não fica com enrolação, não fica tentando colocar palavras bonitas, palavras difíceis, vai direto ao ponto, bate realmente nas palavrinhas-chave que a banca cobra. Não fica complicando a sua vida, porque o caderno, ele não é para complicar a sua vida, ele é para facilitar principalmente a sua revisão. Você, quando for revisar o conteúdo, não vai lá na videoaula, no PDF, na apostila até, você vai vir aonde? No seu caderno. Se ele estiver bem montado, bem estruturado, cara, você vai ter o melhor material da sua vida. E principalmente, ele vai te ajudar bastante a otimizar o seu tempo de preparação. Então, o que você pode estar fazendo? Pode deixar uma parte, que é o lado direito, para todo esse conteúdo, e no verso, tá? Sempre no verso, olha aqui, ó, no verso, você pode deixar algumas observações a mais, tá? Observações, tá? Algumas observações. O que seriam essas observações, Eduardo? Alguma atualização a mais que teve. Ah, você foi fazendo questões e questões e reparou que alguns comentários foram pertinentes e ajudou você a fazer o quê? A complementar o seu resumo. Você vai lá e coloca aqui. Então, tudo aquilo que for para complementar os seus estudos, que você vê num, sei lá, num livro, num PDF, em outra apostila, você vai preenchendo aqui. Então, se você perceber, cada folha do seu caderno, né, frente e verso, tem que ser para um conteúdo específico, tá? Aquele assunto específico. Se eu tivesse falando aqui um exemplo de princípios da administração, essa folha aqui seria apenas para princípios da administração. Eduardo, mas tem um porém também, tem um porém. E se o conteúdo for muito extenso? Não tem problema. Você pode usar 2, 3 folhas dessas aqui, mas sempre deixa o verso para você colocar as suas observações, as suas atualizações, os seus complementos sobre aquele determinado assunto. Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar por mapas mentais, aí eu vou te indicar a trabalhar com outro tipo de caderno, que é esse caderno aqui, sem pautas. Por quê? Porque você vai conseguir trabalhar bem melhor a parte de mapa mental. Você pode deixar o caderno, né? Claro que esse caderno não está no tamanho A4, mas você pode trabalhar com A4 e deitar o seu caderno. E trabalhar aqui normalmente, sem se preocupar com as margens, através dos seus mapas mentais, ok? Então é muito bacana esse caderno aqui, que não é pautado, totalmente branco, para você trabalhar com mapas mentais. E vai ser a mesma didática do caderno pautado. Aqui você deixa o seu conteúdo, tá? Sei lá, princípios da administração. Você vai colocando o conteúdo aqui, estrutura de forma bem objetiva e direta, e na parte do verso você vai lá e complementa com alguma observação, alguma atualização que venha a ter aí em relação aos seus estudos. Bacana? Então essas são as dicas que eu gostaria de passar para você. Então te aguardo na próxima videoaula. Abraço!